Além dos fatos. Já estamos juntos e que gostoso estar junto com você aqui na Rádio Novo Tempo, a voz da esperança e o nosso Além dos Fatos. E muito especial, né? Afinal de contas, é Natal, praticamente. E você tá ligado aqui na nossa programação para participar de um programa super legal. E ela tá comigo aqui. Larissa Oliveira, não me abandona no Além dos Fatos. Jamais, Carlos Veríssimo. Aqui a equipe é nota 10. 15. 17. De 0 a 10, de 0 a 100. De 0 a 100. É bom, nota 10 de 0 a 10. Ah, tá. Legal. Hoje eu não estou na técnica, né? O pessoal deve estar percebendo, tá diferente hoje aí. O pessoal que está olhando pra gente no nosso canal no YouTube, youtube.com/Novo Tempo Rádio, fala da Larissa essa, né? Hoje eu estou aqui, Betinho, que está ali na nosso comando de áudio, na nossa mesa, aí caprichando pro seu programa ser uma bênção verdadeira, Larissa Oliveira. E as imagens, como sempre, Christian Lopes. Nosso diretor de imagens, né? O chefe aí das imagens, tá? Um abraço pra você e Feliz Natal, amigão! O verdadeiro Natal, tá? Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, você vai entender. Larissa, hoje não tem enquete, né? Hoje não tem enquete, velho. Tá um pouco diferente o programa de hoje, né? Mas tudo bem, pode mandar sua participação aqui com a gente, mandar um Feliz Natal pra quem estiver acompanhando aí no YouTube, youtube.com/Novo Tempo Rádio. Nós vamos olhar. Pode ter certeza, viu? Bom, ele é sócio majoritário, assina os cheques, né? Tá aqui do programa. É verdade, tá com a gente hoje, aceitou esse desafio de Natal. Não diz ele que só participa quando o assunto é bucha, né? É complicado. Mas Natal não é, né? Natal não, suave, é light, é festa. Pastor Robson Aleixo! Muito bom estar aqui com vocês. Uma saudação para você, amigo ouvinte aqui da Rádio Novo Tempo. Uma delícia estar aqui, ainda mais nesse programa, né? Eu vim para cá para complementar minha renda no Além dos Fatos. Assinamos um chequinhos aqui. Nascido chequinhos, mas é muito bom. As alegrias da minha participação no Novo Tempo é estar aqui na rádio. É verdade. No Natal você se veste diferente? Ou o seu traje é o mesmo dos outros dias do ano? Como é que é? Eu tô vestido pro Natal, por isso eu tô perguntando. Cara, eu não faço essas coisas no Natal. No Natal eu tenho preguiça de passar roupa. Ué, pastor, mas o Natal é o dia que a gente se veste bem, né? O pessoal fala, me vesti bem pra ficar sentado na sala. Então, mas é que no Natal as pessoas que estão perto de mim são as pessoas da minha família. Então não adianta tentar impressionar eles. Faz sentido. Mas Larissa, tem fundamento, sua fala. Larissa não é como a gente, né? Eu vim de Natal. Analisa, pastor. A Larissa veio assim num look, deixa eu ver, escocês, meio nórdico. Eu tô bem natalina. Faltou um kilt, né? Mas é assim, Veri, cara, minha masculinidade latino-americana, testosterônica, me impede de ter uma compreensão de tudo que tem de novo nesses trajes, mas legal, Larissa. Larissa é uma pessoa tão legal, tão simpática que... E latino-americana também, pastor, mas tá tudo bem usar vermelho e branco. Mas é mulher é um ser altamente complexo. Aliás, eu queria saber como é que tá o Christian, né? O Christian podia vir aqui pra mostrar o traje de Natal dele, né? Ou não, tá, então vamos seguir. Vamos então trazer o programa, sabe por quê? Porque o Natal está chegando, din-dom. Tá, o texto tá assim, ó. O Natal está chegando. Aquele momento especial que a gente espera o ano inteiro. Não é verdade? Aquela festa, aquele encontro, a avó do Betinho faz aquela reunião de toda a família. E ó, alimentação, nota 1000. Bom, é mais 1000 calorias. 1000 calorias. Não, 2000. 2000 calorias. Um abraço. Ó, é mais do que só um dia comum. É quando as pessoas ficam mais felizes. E tudo fica mais bonito, mais colorido, né? Sabe por quê? Porque é uma festa que junta todo mundo num clima de amor e de bondade. Não é só sobre presentes e luzes bonitas, é sobre receber e dar carinho. É hora de agradecer pelo que temos e pensar nos outros. Às vezes, a gente esquece do que é realmente importante na correria do dia a dia. Mas o Natal também é um lembrete de que a vida está passando e mais um ano chegou ao fim. Essa parte é legal, né? Que a festa assim, de fim de ano é uma coisa muito linda. Mas é curioso que o Natal se tornou o Natal se tornou algo mais sobre nós mesmos e sobre dar e receber presentes do que sobre meditarmos no seu real significado. Mas você já parou para pensar em qual é o verdadeiro significado do Natal? Será que é realmente o aniversário de Jesus? Vamos descobrir isso juntos. Quem é o aniversariante? De quem é a festa? Para quem é?
Por isso que ele tá com a gente hoje, né? É meio Isso bucha, mesmo. né? De certa forma. Ele tava felizinho, ele tava tranquilo, mas eu acho que ele não viu as perguntas, velho. Estão tranquilinhos? Estão. É mas bom eu separei isso. algumas aqui pra ver como que ele se sai. Você não tem Esse cura. elemento surpresa, né? Não tem preço. Não, e Faz a toda Larissa não diferença. tem cura. Você acha que ela tá tratada, mas ela vem com as duas. Não, pastor, mas eu confio em você. Legal. Pastor, e aí a gente já começa com a pergunta de milhões, né? Que o velho Já? terminou já, Veríssimo. Mas Mas tem- tá lotado de perguntas de milhões Ah, tá. hoje. Pra depois tema de bilhões, então. Beleza. Vai aumentando aí. O velho terminou o texto já falando, né, que será que o Natal é realmente o aniversário de Jesus? Porque quando chega o Natal, o pessoal faz aquele presépio, coloca embaixo da árvore e tem lá o bebezinho, né, representando a Jesus, e tem pessoas que até cantam parabéns no Natal. Verdade. Sabia disso? É. Mas, pastor, Ah, não, eu ouvi, mas eu pensei que fosse aniversário de alguém da casa. de Jesus. A minha tia, ela sempre fala, né, no momento da ceia, Porque a gente meu faz tio a se oração. chamava Natalino, né? Ai. E eu conheço algumas natalinas, então fazem aniversário no Natal. Aí canta-se parabéns pra eles também, né? Também. E uma tia minha, inclusive, ela canta parabéns, né? No momento que a gente termina a oração, ela fala parabéns pra Jesus e tudo mais. Pastor, é mesmo aniversário de Jesus o Natal? A gente tem que fazer um exercício muito grande para tentar comemorar o aniversário de um ser imortal, né? E eterno. Jesus não nasce no Natal, ele encarnou, é bem diferente. Então Jesus existia antes do Natal. Então ele veio em missão e na sua missão ele encarna em Maria. Quando nós comemoramos o aniversário, obviamente que nosso aniversário é cultural, mas se você olhar para a Bíblia toda, não tem ninguém comemorando aniversário lá, não é só Jesus, não. Não tem ninguém. Quantas festas de aniversário você conhece na Bíblia? Absolutamente nenhuma. As pessoas que têm aniversários e marcam assim, que tem de tempo, são os tempos de reinado. Então, por exemplo, no 14º ano do reinado de tal, aí se marca o calendário pela vida do rei. Isso é muito comum. Mas aniversário é uma festa cultural de qualquer pessoa. Nossa, não tem isso na Bíblia. Então, por exemplo, o hebreu, ele vai para o templo e ele participa dos ritos do templo. E o rito final do templo é a festa de expiação, por exemplo. Se ele não participar da festa da expiação, não tem o próximo ano para ele, porque quem não está lá vai ser eliminado do povo. Então aquela festa é muito mais importante do que ele estar no aniversário dele. Porque se você fez aniversário, mas não foi salvo, e a questão de ser eliminado é literal, não é assim, tipo, é simbólico. Não, ele não foi para expiação, ano que vem ele não está lá. Então isso é importante. Então o povo todo comemora o ano juntos. Sim. O ano que passou e o seu ano é a mesma coisa. Não, interessante você falar aí da Bíblia não citar aniversário, festa, celebração, completou, né? Fala quantos anos tinha quando fez tal coisa, né? Sim. O seu reinado começou quando tinha 8 anos, né? E morreu quando tinha 80. Mas não fala, Jesus apareceu na Não festa fala- de tal pessoa, Não, no que dia que ele estava fazendo foi aniversário. e Não tal. tem isso. Só registro da idade. Não tem essa cultura do Betinho aniversário. arregalou os olhos ali porque ele não tinha parado para pensar nesse prisma aí, né? Então de Jesus também não, mas é mais importante a gente dizer que Jesus ele veio para a Terra em missão e ele encarna a partir de quando ele assume um corpo mortal, mas ele existia antes do Natal. Então comemorar o aniversário de Jesus, se eu vou resumir Jesus há 2000 anos, não, ele é eterno, foi ele que fez o mundo. Ele não tem 2000 anos. Ele é eterno. Foi Deus que fez Maria. Pois Mas em algum- aquelas festas eram mesmo pro tio Natalino, né? O parabéns ali era pra outras pessoas, né, Ele velho? parou de aniversariar, né? Mas quando aniversariava tinha festa. Mas em algum momento Jesus encarnado nasceu nesse mundo. Sim, Como um sim. bebê. Veio como... E aí, faz sentido acreditar que ele nasceu na época do Natal, em dezembro? Não. A gente não tem exata certeza da época que ele nasceu. O que a gente pode ter certeza é de que ele não nasceu em dezembro. Isso a gente pode ter certeza. Por quê? Porque, primeiro, quando a gente pensa em dezembro, nosso dezembro aqui é quente. O dezembro da Judéia não é gelado. E quando os pastores foram receberam um aviso dos anjos, eles estavam ao relento. Portanto, eles estavam no momento quente. Então isso aí poderia ser abril, maio, junho. Dezembro jamais. Os pastores não iam ficar ao relento com as ovelhas num gelo daquele. As ovelhas ficam cobertas. José e Maria atravessam de uma cidade para outra, fazem uma viagem no jumentinho e ele vai nascer numa estrebaria. É impossível também que um bebê fosse nascer numa estrebaria, que é um lugar ali fechado daquela forma no inverno. Frio demais. Então, só essa perspectiva já tira dezembro completamente. A data 25 de dezembro é convencionada a partir de uma tradição que existia muito, mas muito antes de Jesus.
25 de dezembro é um fenômeno astronômico, né? Que é o solstício, é a relação solstício-equinócio que os povos têm. Se pensar assim, 25 de dezembro é o dia mais escuro, e inaugura o momento em que vai ter aquele frio. Então, tradicionalmente, há 500 anos antes de Cristo, eles faziam festas. Os nórdicos faziam festas, os romanos faziam festas para aquela data. E naquela data, por exemplo, que eles iam entrar agora no período frio e escuro, o dia anterior eles faziam uma festona. Então, se juntou no primeiro século festas de muitos povos diferentes e convencionou-se, porque já tem muito cristão, que todo mundo ia fazer aquela festa de mudança de estação no mesmo dia. Sobre a questão da mudança climática, por exemplo, alguém poderia questionar, mas hoje, por exemplo, nós estamos vivendo um período em que o clima já não é mais como era antes. Mas a história não falha, né? Não, mas nesse sentido não tem como. Porque ela deixa os seus vestígios. Porque se a gente for pensar, geograficamente isso não tem como. Sim. O círculo da Terra ao redor do Sol, ele não é redondinho, ele é elíptico. Isso não vai mudar. Então, como ele é elíptico, vai ter 2 pontos em que a Terra vai estar bem distante do Sol e tem 2 pontos do ano que ela está perto. Porque ele é elíptico. Então isso a gente pode arrebentar com o planeta, mas não vai mudar o círculo solar. Isso aí não dá. Então essa questão do solstício, o momento que a Terra está mais próxima do Sol, e o equinócio, o momento que a Terra está mais longe do Sol, isso é conhecido pelos povos há milênios. E é nessa relação, por exemplo, dia do Sol Invictus, a Terra está perto do Sol. Mas quando a Terra está perto do Sol, o hemisfério norte é o momento que ele está mais virado para o outro lado. Não sei se eu estou me fazendo compreender numa rádio. Então a gente tem quem está no hemisfério sul, no momento que a Terra está perto do Sol e o sul está virado para o Sol, ele está no momento de calor, e o hemisfério norte está virado para outra direção. É por isso que a gente tem 4 estações em todos os lugares. E nessas festas se comemora. Então, por exemplo, 500 anos antes de Cristo, os povos nórdicos ali já faziam essas festas. Se queimava um tronco de uma árvore, cada um ia com um pedacinho do pinheiro para casa. Então eu falo assim, o Natal é uma festa cristã. Não é. Não é, originalmente não é uma festa cristã. Essa festa se tornou... ela foi incorporada pelos cristãos por uma cultura que também não era cristã, que é uma festa romana. Estou vendo na cara da Larissa que eu devo ter falado que ela estava se preparando para o futuro. O bloco 2 aqui do Além dos Fatos já teve um spoiler. A gente volta lá. Pessoal, o Betinho estava ali já estudando ali a questão das calotas polares. Estava tudo intacto, Betinho. Não tinha alteração. É aquilo, né? Não foi em dezembro. Não foi. Mas, pastor, em que momento da história que se confunde, assim, quando mescla, né, o nascimento de Jesus associado a essa festa que hoje a gente conhece como Natal? Em que momento que isso acontece? Porque, pelo que você explicou, não tem nada semelhante um com o outro. Não mesmo, absolutamente. Os povos que criam em vários deuses, tinham várias culturas diferentes. Mas quando a gente fala de Roma, no primeiro século, nós estamos falando de um império. Então esse império vai dominar desde a Península Ibérica, Portugal, Espanha, indo até a Índia. Então, esse império, que você tem um poder só, está juntando povos de várias culturas diferentes no mundo e colocando todo, querendo legitimar o poder do imperador. Quando Pedro prega no Pentecostes e o cristianismo depois começa a crescer, o império tem que lidar com uma religiosidade que cresce no império de maneira exponencial. Não dá para ignorar os cristãos lá. Então você tem uma quantidade muito grande de judeus, uma quantidade gigantesca de cristãos que vai dos milhares aos milhões em muito pouco tempo. E eles vão implodindo o império. E o cristianismo não é só uma crença dentro do império, é uma cultura. Eles não fazem coisas que os outros fazem. Então, qual foi a estratégia do imperador? Juntar todos os símbolos e tentar fundir. Então, por exemplo, tem o Sol Invictus e uma boa parte dos povos dentro do império que adoram e creem no Sol como Deus. E tem algumas pessoas que param alguns dias. Ele juntou um dia com o símbolo do dia e criou o Sunday, que é o dia do Sol. E pode ver que domingo é dia do Sol em muitas culturas e muitas traduções que vêm do Império Romano. Saturn Day, dia de Saturno. Para alguns é o Shabat, para outros é o dia de Saturno. Ele junta todo dia. Aí então vai juntando essas adorações mescladas, porque ele quis juntar. E Constantino faz isso. Quando ele se converte, ele vai puxando uma porção de coisas e cria esses símbolos assim. Então, essa comemoração, por exemplo, 25 de dezembro, é o dia do Sol Invictus. Então é o dia que o Império todo parava para adorar o Sol. Ele falou, bom, então vamos juntar, vocês estão falando de nascimento de Jesus, e vou juntar todos os símbolos, o Sol da Justiça, e ficou um dia só. Eu não sei, hoje eu não estou sem meu reloginho para olhar ali para ele, né? Não sei como é que tá meu tempo, se dá tempo de eu
criar, dá tempo, velho. trazer. Tem tempo. Tem tempo? Então Tem tá. aqui, ó. Então vamos embora, né? Porque é o seguinte, você colocou tudo isso aí e no dia 25 para-se tudo, né? O pessoal tem uma árvore lá no cantinho e tal e vai celebrar o Natal. O Natal. Né? O Natal. E aí aquela pergunta, acho que a gente tá curioso por desfecho lá, né? As perguntas do Very. Então se eu paro tudo também, eu estou entrando nesse ambiente todo que se criou, dessa junção toda e adorando também ao sol, por exemplo? Depende, velho. É possível, mas também é possível que não. Porque a gente tem que entender como que uma cultura se forma. Uma cultura é sempre dinâmica. E por mais que eu pense em Cristo, né, eu estou seguindo um calendário que que não tem nada a ver. Que não é de Cristo. Então vamos lá. Falar, eu amo quando o pastor começa a falar sobre cultura, velho. O pastor fala de um jeito muito interessante. Ele começa. Eu acho que é o terceiro programa que a gente menciona a cultura com o pastor Aleixo. É sempre muito bom. Vai, pastor. Então eu vou botar aqui. Cultura é ótimo, né? Quando Jesus falou em Gênesis 1, diz assim: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. E depois ele fala: tenha ele domínio sobre os peixes do mar. E ele coloca a terra, Deus dá uma ordem. Alguns chamam isso de mandato cultural. Cultura existe porque a gente existe. Então há um mandato cultural. Cultura se produz de forma dinâmica. Mas, por exemplo, quando a gente se encontrou hoje de manhã, eu estendi a mão e falou: e aí, Very? Esse estender a mão tem um significado que nós temos hoje, mas a gente não consegue ligar esse significado à maneira como foi criado, porque numa cultura passada, as pessoas que andavam armadas, elas estendiam a mão para o outro, para que o outro tocasse a sua mão e percebesse pelo próprio tato que ele não está com uma faca, que ele não está com uma arma. Uau. Então o estender a mão significa: pega aqui e veja como eu não vim armado na sua direção. Hoje a gente estende a mão e está tudo tranquilo, né? Cultura se faz assim, ela começa com um símbolo, mas conforme ela vai caminhando no tempo, as pessoas vão criando e vão ressignificando isso. A festa de Natal que a gente tem hoje é uma festa nova-iorquina. Todos os caracteres do Natal, eles não são só nórdicos e não são... Eles são nova-iorquinos. Eu acho muito engraçado, pastor, que a gente, que mora num país tropical, né, coloca o Papai Noel vestido com touca, com um monte de casaco, com bonecos de neve. E luz, né? E tem luz. Muita luz. Luz bolinha. Como na Times Square. Exatamente. As características do Natal é uma reprodução da cultura nova-iorquina. E você lembra do filme também, né? Já assistiu algum filme de Natal que passa em Fortaleza? Um coral cantando em algum lugar, alguém andando na rua. Alguém andando na rua, sempre aquela coisa neve. Protestante, puritana, nova-iorquina. Os corais, né? Exatamente, a toquinha é Nova York no inverno. E tudo isso foi feito a partir da cultura de Nova York. Até a figura do Papai Noel, uma figura de Nova York, as indústrias de energia de lá. E a gente vai tentando aqui colocar um acarajé no meio da neve e tal, que é uma coisa assim. E cultura dinâmica. Agora, quando eu considero o Natal, 25 de dezembro, como um dia sagrado, aí eu passei do limite. Porque para dizer que alguma coisa é santa ou sagrada, precisa ter alguém santificador. Então existe alguém santificador. Não se considera algo santo sem que o absolutamente santo o santifique. Então, eu trato a Larissa como uma pessoa santa, porque Deus a santificou. Eu não posso santificar nada. Então, dizer assim, o Natal é um dia especial e sagrado. Não é. É um dia importante pra gente, porque a família está reunida e a gente pode lembrar de Jesus, isso está tudo certo. Agora, separado, não. Só tem um dia santo e sagrado no texto bíblico, que é sábado. Nenhum outro dia. A Páscoa não é um dia sagrado. Natal não é dia sagrado. 20 de novembro não é dia sagrado, 15 de novembro não é dia sagrado, nenhum desses dias. Dia santo é sábado, não tem outro. Se prepare para abril, então. Ele mencionou aí que Páscoa não é dia sagrado. Não é dia santo. É uma coisa que dá um susto, né? Tipo, como assim não é? O senhor falando aí do Natal, que não é um dia sagrado. Já fica adiantado. É um dia importante e especial. Uhum. Como a gente pode considerar 1 milhão do seu dia do seu aniversário, pra gente é um dia importante e especial. Mas dia santo, na Bíblia, é sábado, não tem nenhum outro. Inclusive na Bíblia, quando o povo era convocado para as festas santas, havia santa convocação. Santa convocação. Havia festas e festas, mas havia santas convocações, que eram diferentes. E todas as festas apontam para acontecimentos futuros do plano da redenção. Então você tem, por exemplo, a festa da Páscoa. Ela aponta para o dia sagrado, santo da Páscoa. Mas a Páscoa já aconteceu. Então comemorar a Páscoa hoje é ignorar que a festa chegou ao seu cumprimento. Por isso que eu digo que já se cumpriu. Jesus já morreu, portanto, não dá para comemorar um dia que aponta para o outro. Sábado é um dia da criação, não dá para descriar.
Enquanto nós formos seres criados e Deus continuar sendo criador, o sábado continua válido. Mas Jesus já morreu na Páscoa. Agora, não tem nenhuma festa no Antigo Testamento que aponta para o nascimento de Jesus. Nenhum. As festas começam Páscoa, Pão Asmo, Pentecostes, Primícias, não tem nada. Então você tem festas que apontam para a volta, para o dia do juízo, mas que apontam para o nascimento, não tem. Larissa. Vixe, eu tô desfaqueando o Papai Noel aqui, né? Pode falar, já, né? Ele vai entrar mais na cena, não? Fica à vontade, pode falar mesmo. Sabe o que me gerou curiosidade? Que o pastor falou aqui agora, por exemplo, da Páscoa, que a Páscoa já foi. Então, imagino que o que a gente faz hoje seria um meio de relembrar o que aconteceu? A gente tem que se tornar sensível às sensibilidades. Então, existe algum problema de a gente parar e pensar no Cristo que morreu por nós? Nenhum, a gente tem que fazer isso. Existe algum problema em a gente colocar para nossa trajetória significados que Deus não deu? Não deu, aí temos muitos problemas. Agora, tem problema em eu restringir uma mensagem que tem alto significado para toda a vida, para um dia só no ano? Aí é problemático. A gente fala assim que o Natal é um dia especial, mas o Natal é um dia especial por causa da estrutura de vida que ele promove. Se ele ficar preso no dia 25, isso é só uma hipocrisia. Aí. Bom, é Natal, né? E a gente celebra, né? A gente festeja, a gente se alegra, a gente sorri, né? Mas como o pastor já deixou bem claro, a gente tem que estar alertas, compreendendo o verdadeiro sentido, entendendo o que estamos fazendo no Natal, para que a gente não entre na adoração né, que foi instituída lá, na junção foi feita lá no início, até com intenções comerciais e tudo mais, né? New York, tanta festa, carros coloridos, iluminados, casas, né, árvores e shoppings. que seja isso, né? O pastor mencionou aqui sobre a questão de santidade, né, Veri? Pastor, tem diferença entre ser santo e ser abençoado? O santo é abençoado. Deus nos abençoa com santidade, mas santidade pra gente, ela é uma identidade. Deus nos fez santos. Se você olhar para o texto bíblico, ser santo significa separado, né? Kadosh. A criação era um processo de separação. E se você olhar para a Bíblia, toda vez que Deus intenta fazer alguma coisa, ele o faz separando. Então Deus cria o dia. Como que Deus cria o dia? Ele separou a parte escura da parte clara. Assim ele cria o dia. Como ele cria o firmamento? Ele separa a água de água. Ele vai separando. Quando ele quis criar o povo, o que ele fez? Ele chegou para uma pessoa que estava lá em Ur dos Caldeus, em Harã, e separou ele. Falou, sai, Abraão. E quando ele cria essa nação, ele separa o povo do Egito. E esse processo de distinção é a identidade. Você só consegue perceber uma pessoa com relevância porque ela se distingue. Vós sois sal da terra. O sal não é arroz. Vós sois a luz do mundo. Então, a distinção é um processo de santidade. Então, não dá para você pensar santidade sem identidade. E isso é muito importante a gente dizer, porque santidade e identidade, no sentido de que é por isso que a gente tem lutas. A gente tem lutas porque o conceito de santidade está tão presente na gente que a gente tem crise quando essa santidade não está se relacionando com a nossa realidade. Mas é porque a santidade existe que a gente tem angústias com o pecado. Porque se ela não existisse, a gente se acomodava com o pecado. Então tem gente que fala assim, mas eu não sou santo, eu faço tantas coisas erradas. A sua percepção das coisas erradas é por causa da santidade. A gente vive em luta, santidade e identidade. Na pergunta que você fez, a coisa mais importante hoje para que você tenha saúde física e mental é você ser abençoado com uma identidade. Então, o ser santo é uma bênção, porque se não fosse santidade, a gente vivia sem propósito, sem rumo, sem nada. E já que Larissa tocou aí na criação, né, na semana da criação, Deus fez ali, né, 7 dias. O pastor falou. O pastor tocou, né? E você foi surfou na onda, muito legal. Aí Deus criou, né, todos os dias, mas o fato de Deus criar cada dia, né, e dar uma importância, olhar para cada dia, achar bom, né, não os torna santos também? Sim, ele cria todo dia e nesse sentido ele cria um planeta para ser morada. Ele separa um planeta no universo para dar algo de especial nesse planeta. Mas toda santidade tem propósito. Então, por exemplo, a gente fala assim, mas você é santo e ele distingue, por exemplo, nós estamos aqui. Esse lugar aqui não é uma rede de TV, não é uma rede de comunicação como qualquer outra. Ela tem um propósito específico e santificado. Se ela perder a especificidade, ela perde
o sentido. Então, ele criou 7 dias, mas ele separou um, na qual ele não criou nada, ele criou só o dia. Ele cria tudo nos 6 dias, mas você fala assim, Deus criou o mundo em 7 dias? Não, ele criou o mundo em 6, mas fez 7. Porque ele separa completamente um para um propósito completamente diferente dos outros dias. Porque nesse ele não trabalhou. E ele separa-se. Então essa santidade, ela está aí. Tudo é santo. Não, se tudo é santo, nada é santo. Porque santidade significa distinção. No caso de Deus, o ato fala mais alto ou a palavra, o que foi dito, fala mais alto? Ele é a palavra, né? A palavra nos separa. No princípio é a palavra. Essa é a bênção de Deus. Deus não tem nenhum pingo, nenhum átomo de incoerência. A sua palavra, tanto é que eu falo que não gostar da palavra de Deus e não gostar de Deus é a mesma coisa. Ele se manifesta por meio da palavra. Qual é o rosto de Deus em Gênesis? Não tem, ele só fala. Não fala assim, apareceu Jesus, ele era assim, com Black Power. Não fala nada dele. Fala que ele só falou. Então a gente o conhece pela sua palavra. Qual é o texto de Mateus, Marcos, Lucas e João que descreve a aparência de Jesus? Nenhum. Os textos gastam capítulos falando sobre o que ele falou, o que ele fez. Isso é muito, muito importante. Aliás, a pergunta foi motivada até porque, por exemplo, o pessoal as pessoas utilizam muito o ato de ressurgir, de ressuscitar, né, no terceiro dia como sendo um novo mandamento, uma nova, né, uma origem para um novo proceder, né? E o texto não diz, ele não disse, ele não declarou e tal, né? Se a gente for pensar nisso, a gente tem que partir de alguns pressupostos. E tem que partir do pressuposto que é tema para outro programa também, né? Larissa, anotou? Falando de Natal, isso é muito importante. Jesus veio em missão e eu acho que, nesse sentido, o Natal, como 25 de dezembro, ele tem a sua importância em vários níveis, né? Eu falei várias coisas aqui sobre a cultura do Natal, não dá para viajar, dá para inventar. A cultura do Natal é uma cultura mundana. Mas isso não significa que nós, que não somos mundanos, possamos viver um momento muito legal. Sim. Então eu acho o Natal, nesse sentido, culturalmente é uma coisa legal de fazer. Mas a gente tem que entender uma coisa também. Natal é importante. O nascimento de Jesus é de suma importância. Suma importância, porque não é um bebê. Aquele bebê vai começar a falar daqui a pouco. Verdade. Como qualquer bebê, daqui a pouco ele cresce e ele vai começar a dizer uma coisa. E Jesus não vai ser contundente. Ele é fofinho, ele é o rei do universo. Aquele bebê, tanto é que quando os magos chegaram, eles se ajoelharam na frente do rei. Era o bebê ali, não é só fofinho. Ele é fofinho, mas é ele que carrega o mundo nas costas. Falar em carregar nas costas... conclui. Então, e ele vem em missão, né? E a missão dele não foi para dizer pro planeta que ele fracassou. Então, quando a gente fala assim, Jesus veio e ele criou uma nova lei, significa que Jesus, com o tempo, foi aprendendo a ficar esperto e perceber que as coisas que ele criou no Antigo Testamento não davam certo. Não, isso é um absurdo. E ele veio aqui para confirmar e dizer assim, eu vim aqui para nascer junto com vocês, o Emanuel, Deus conosco, para pisar o chão de vocês, para viver a perfeição que você não vive. Mas eu vou viver a perfeição que você não vive no seu chão, vestindo a sua roupa e andando nas mesmas esquinas que você, tendo uma profissão como você e passando pelas tentações ali, e ele veio para cá para ser perfeito neste mundo. Então, quando ele veio aqui, foi bem sucedido, e ontem o pessoal do Fé Pra Hoje fez uma postagem, eu repostei, que fala sobre isso também. Jesus é a única história bem sucedida da Bíblia. E ele concede esse sucesso todo pra gente. Então, se ele viesse para mudar alguma coisa, ele teria mudado na porta do Éden. Então vamos parar com essa história de que Jesus mudou as suas leis para que nós nos adequássemos e pudéssemos viver como vivemos, né? Intervalo, né? Intervalo, Veri. Na volta a gente tem presente, hein? Pois Natal tem presente. Vamos falar disso também daqui a pouquinho com o pastor. Vamos lá, vamos pegar no pé aí falamos de um bebezinho, né? Vamos pegar no pé do velhinho aí também. Daqui a pouquinho, depois do intervalo. Além dos fatos. Muito bem, já estamos de volta aqui no nosso Além dos Fatos, especial de Natal. O Natal, foi assim que começou, né? Foi. Larissa, tá com presente na mão, Natal? Presente?
Aqui, velho. Olha aqui, ó. Nosso guia de estudos, né, que fala sobre a origem de tudo, que foi escrito pelo pastor Michelson Borges, né? Verdade, escritor, jornalista, pesquisador profundo, né? Aliás, a ciência, né, embasa esse material, a Bíblia autoriza esse material também. O pastor Robson Aleixo autoriza também, né, pastor Robson? Muito bom, muito importante. Aliás, tudo a ver com o Natal, viu? A origem de tudo, olha. Tudo a ver com o Natal. Se não houvesse isso aí, o Natal faz o menor sentido. Aliás, eu penso assim nas coisas grandes também criadas, e tem aqui algo magnífico, incrível, que é o universo, né? E aqui trata também da origem do universo, pastor Robson. Que magnífico, né? Algo que a gente para pensar no universo. É difícil, até porque a gente não consegue visualizar, né? Usa-se aí os grandes telescópios e coisas assim para tentar esquadrinhar um pouquinho, na verdade, mas a nossa imaginação não consegue pensar nem na grandeza do universo, quanto mais na origem, como surgiu, como tudo isso foi feito, se alguém fez ou se veio por acaso. Essas coisas são muito interessantes. E se é um projetista comum, significa que a lógica que ele usou para fazer uma galáxia e o que ele usou para fazer você é a mesma. Agora, se a origem não é comum, nós vivemos num conflito de lógicas diferentes. É óbvio que vai dar errado. Então não tem nenhuma mensagem de esperança se essa origem não é comum e não consegui perceber. Eu recomendo fortemente que esse material chegue até você. Eu digo que você que está ouvindo é a única pessoa responsável por não ter esse guia de estudos, porque ele... Fale, Larissa. De graça. É presente, é só ele pedir. É de graça, só você. Você é a única pessoa responsável por não ter isso. Pois é, como diz a gíria, né? A fala atual é 0800, não pagar absolutamente nada. 0800, né? E vai ter um material de altíssima qualidade. Paga nem o envio. Nem o envio, não, é verdade. isso. Vai chegar na sua casa de graça. E você ainda pode se tornar aluno de uma escola bíblica que tem... Quantas pessoas no mundo estudando? Mais de 2 milhões de alunos. Mais de 2 milhões de alunos, olha só. E todos estudam, né, sem arcar com absolutamente nada. Não tem que pagar material escolar, nem uniforme, nem a revista que chega lá, o conteúdo que chega. Absolutamente nada, é tudo grátis. Olha, eu sugiro que você, nesses propósitos para o ano novo, eu vou zerar os guias de estudos da Novo Tempo. Faça esse propósito, propósito, vou terminar 2024, vou zerar todos os materiais de estudo do Novo Tempo. Começando com a origem de tudo e vai até os sentimentos. Bom, já que é tão gracioso e maravilhoso e especial, e é mesmo, já mergulhei aí bastante, continuo fazendo. Larissa, por onde pede, já que é de graça? Manda uma mensagem aqui pra rádio 012-981-510081. Eu quero a origem de tudo. Ou pelo site biblia.com.br. Velho, uma outra ferramenta muito interessante para estudar esse guia de estudos é a esperança, né? A esperança, é verdade. Ela tem muitos temas, né? E você vai poder escolher aí o seu assunto. Pode ser este, sobre origens também, inclusive. Ela vai te ajudar demais. E vai sentir sua falta se você se ausentar, tá? Portanto, não se ausente. Seja lá pontual com ela, tá bom? Ela é muito amável. 981-510081. Eu quero a origem de tudo, Veri. Isso mesmo. E para estudar com a esperança é 12982000062. Se alisar o cabelo da Larissa, fica uma esperança. Uma esperança, né? É a carinha da esperança. Ah, tá parecido, pastor? Se deixar você com o cabelo lisinho, cortadinho, fica... Cortar aqui na altura do ombro. Esperancinha. Mas não plagiaram o Além dos Fatos, não, né? Eu vi comentários que ela parece com a Teru. Falaram que parece com a Teru. Já vi comentário falando que parece com a Darleide. É porque a esperança, ela parece com que ela... É verdade. Elas pegaram todas as figuras bonitas da Novo Tempo, fundiram então, da esperança. Obrigada. Só me falaram que ela parece com o Veri. Não. Isso aí, essa frase não é certo. Ai, Veri. Pegaram o brilho. A gente foi pro intervalo quase que com uma vírgula, né, na fala do pastor, né? É verdade. Eu queria relembrar um pouquinho do que o pastor falou sobre a questão da lei também, né? E acaba que não foge um pouco do assunto do Natal, do que a gente tá falando, De forma né? alguma, é central. Quando o pastor fala, né, que não faz sentido pensar que Jesus veio pra esse mundo e falar, não, peraí, então... Me arrependi do que eu criei ali, vou criar outra coisa aqui, o que eu falei antes não vale mais...
acaba que parece que são dois deuses diferentes, né? O ser humano não se adapta às leis que eu criei, então vou mudar um pouquinho aqui para, né, que eles consigam sobreviver a isso. Eu acho que a gente pode estabelecer alguns princípios da Bíblia que são bem sólidos. O primeiro é que Deus criou um mundo perfeito e a gente tem que fugir desse dualismo de que existe um mundo perfeito fora da Terra e um imperfeito na Terra. E isso não é verdade. A gente fala muito de céu, né? Mas o nosso lar eterno não é o céu. Isso já é muito importante. O nosso lar eterno é a terra. Esse aqui é o nosso lar. Deus nos colocou como responsáveis e a presença de Deus nesse lugar é uma presença sólida, concreta, real. Deus vinha pessoalmente falar com Adão e Eva. Quando Adão peca, o ato de pecar, ele é simbolizado quando ele come o fruto proibido. O fruto proibido, ele é uma tentativa do homem de expulsar Deus do jardim. Porque é uma relação de mordomia. Então toda relação de mordomia existe um limite simbólico que determina aquele que pode muito daquele que pode tudo. Então, por exemplo, quando José, que é mordomo, ele é assediado pela esposa de Potifar, ele fala tudo aqui está no meu domínio, mas o que está simbolizando o que é de Potifar e o que não é você. Ou seja, se ele tocasse a mulher de Potifar, é que ele está dizendo, eu sou dono de tudo e Potifar não tem mais espaço naquele lugar. Assim é para tudo. Lá no jardim, Deus colocou símbolos e colocou para eles, olha, eu sou dono de tudo, você usufrui. Então o homem pode muito, mas o homem não pode tudo. Aliás, o grande problema daqueles que podem muito é achar que podem tudo, né? Naquele momento em que Adão come o fruto, ele está expulsando Deus do jardim. Qual seria a reação imediata? Extermínio completo, porque é uma tremenda ofensa. Deus vem para restaurar, Deus vem para salvar, mas Deus é justo. Portanto, Deus não vai perdoar sem pagar. Ele é justo, completamente. Ele fala assim, no dia que comer vai morrer. E para que o perdão fosse dado e a justiça seja feita, a pena para aquele pecado vai ser paga. E naquele momento Adão, ele percebe o que Deus cria como símbolo ali quando o cordeiro morre no lugar de Adão. Mas tem uma coisa importante também. Adão quebra a lei, o pecado traz a presença de Satanás para o mundo e Deus ali promete uma semente. Ele olha para Eva e fala assim... olha para a serpente e fala, porém inimizade entre ti e a mulher está lá ouvindo. Ele fala, entre a sua descendência e a semente dela. Esse lhe ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Eva está escutando que o Salvador vem por meio dela. A semente dela. Isso é o verso 15. O verso 16 ele diz assim, aumentarei sobremodo os sofrimentos da sua gravidez. Ele falou que haveria uma gravidez no capítulo anterior de onde viria o Messias. E agora ele fala que essa gravidez viria em sofrimento. Então Eva já imagina que o Messias já está vindo, porque ele falou de Messias anterior. Esse Messias e Salvador do mundo, ele vem para substituir Adão e viver perfeitamente a vida que Adão não viveu. Então vamos lá para a gente juntar o raciocínio. Primeiro, quem está conversando com Adão e Eva é Jesus Cristo. O texto de João ele fala assim, ninguém jamais viu a Deus. O Filho unigênito que está no seio do Pai o enviou. João 8,58 fala, antes que Abraão existisse, eu sou. João 5,39 fala, examinai as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, elas estão falando de mim. Jesus se apresenta como aquele ser que falava com o homem no Antigo Testamento desde o Éden. É aquele Jesus, ele fala, eu virei. Ele não fala, ali é Jesus falando, eu venho a partir da semente da mulher. E ele vem para fazer o que Adão não fez. Então, se a lei pudesse ser mudada, ela seria mudada lá no Éden e nós não passaríamos pelos próximos 6.000 anos de pecado. Ele não muda, ele vem para assumir e constrói uma história assim. Quando Jesus chega, ao falar no Sermão do Monte, ele fala, não penseis que eu vim abrogar a lei dos profetas, não vim mudar. Eu vim cumprir. Ou seja, eu vim fazer o que você não faz por você. Então ele vem aqui e confirma a lei do Senhor. O salmista diz que a lei do Senhor é perfeita. O que é perfeito não é aperfeiçoado. Cristian agora regalou os olhos ali na direção de imagens, né? Ouvindo essa parte aí, que é muito interessante. Tudo, aliás, a Larissa pira aqui, porque o pastor vai falando e temas vão sendo sugeridos aqui, né? dentro do seu raciocínio. Porque, né, o pastor falando ali, né, desenrolando o tema, falando que se fosse para mudar, né, para modificar, seria ali, porque é ali que deu errado, né? Ele muda ali e já volta. Fala, não, pode voltar, tô mudando ali aqui e tira esse item. Reset. Não, ele falou, não, eu sou justo. Eu gosto de dizer assim, quando não Deus é sábado, mais é quinta-feira, porque, né? Muda tudo e resolveu.
Fixou nada. E a gente não confiaria a ele eternamente. Porque não é possível você entregar a vida para alguém que você vai viver com ele eternamente, com a perspectiva de que em algum momento da eternidade ele vai mudar de ideia. Vai se arrepender. É uma insegurança universal. Ele fala assim, você só sabe que eu vou te salvar para sempre, porque eu nunca mudei. Viu, Christian? Inclusive o pastor falou também sobre o céu, não é o céu a morada eterna, né? Outro tema bom, viu, Larissa, para colocar nas conversas aqui. Eu conversava outro dia com alguém que falava sobre a terra, né? Aqueles detalhes, né, que entre uma verdade e algo próximo dela, sobre a nova terra, né? Que a gente crê na renovação disso aqui, né? Mas tem outros que creem que isso aqui será destruído totalmente, né? E não, tipo assim, cinza, pó, acabou, né? Destruiu e vou te dar outro habitat. Ou seja, Deus mudou. Deus mudou. Deus mudou, ele não muda, ele mantém a mesma lógica, inclusive, olha só, uma coisa importante, Deus chega para Adão e dá uma missão para Adão, crescer e multiplicar e encher a terra. Encher a terra de quê? De seres que foram feitos à imagem e semelhança de Deus, portanto Deus se glorifica. E quando ele cria a igreja absolutamente da mesma lógica. Qual é a função que Deus deu para a igreja? Crescer, multiplicar e encher a terra. De quê? De filhos à imagem e semelhança de Deus. É a mesma lógica. Quando Deus cria Adão, ele junta Adão do pó da terra e sopra. E quando o sopro vai para Adão, o sopro do Espírito forma um ser humano. Quando ele cria a igreja, o corpo de Cristo, ele juntou povos de vários e o Espírito desce e sopra sobre eles. E aquele corpo fica vivo. O corpo de Cristo. Tanto é que a igreja, quando ela perde o Espírito, ela morre. É a mesma coisa que acontece com a gente. Nós sem Espírito, somos nada. É a mesma lógica. Lá no Éden, a vida vinha da árvore. Fora do Éden, a vida vem do cordeiro. Lá no Éden, Adão podia pegar todas as árvores, menos uma. Fora do Éden, você tem acesso a 90% da sua renda, menos uma parte. E elas significam exatamente a mesma coisa. Ou seja, a lógica de Deus é a mesma. A cidade santa está lá no céu. Os habitantes da cidade, eles já estão no lugar onde eles vão morar eternamente. Os habitantes da cidade já estão aqui. Ou seja, as estratégias de Deus para salvar a humanidade não mudam, né? Não. Ela não se separa da forma como Deus raciocina. Deus, o criar e o salvar de Deus é exatamente a partir da mesma lógica. O que nós vamos fazer no céu? Servir. Se você não curte servir aqui, você vai odiar o céu, porque o céu é só serviço. E falar, mas eu não gosto de música. Falei, cara, você vai ter sérios problemas com a eternidade, porque é toda musicalizada. Larissa, retoma aí que eu acho que você tem pergunta de bilhões para fazer pro pastor Aleixo, né? Eu vou pegando as falas dele ali, vou só multiplicando. No primeiro bloco, o pastor já veio assim, assustando todo mundo, velho. Quando ele fala que não, Natal, por mais que você ache que sim, o Natal não é de origem cristã. De qualquer maneira, pastor, tem símbolos cristãos que hoje envolvem a festa de Natal, né? De que maneira que pode dizer que o que aconteceu na história, né, do nascimento de Jesus pode influenciar no Natal hoje? Porque, por exemplo, eu imagino, tá? Não sei se é realmente isso. Que a questão dos presentes, de repente, envolva os presentes que Jesus recebeu, a troca de presentes. Não sei. O que você acha disso? É só dizer uma curiosidade. Quando os pastores chegaram rapidamente, porque eles estavam aos arredores lá, e os anjos foram avisar para os pastores, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, né? Chegou o Salvador, isso é demais, né? Que mensagem extraordinária. Os magos vieram a partir da leitura profética, a compreensão que eles têm dos textos sagrados e da comunicação que eles tinham com Deus a partir daquilo, né? Isso se chama de magos porque não tem um nome, né, para o estudioso ali. O estudioso, para quem não entendia nada de ciências da natureza, era como magia. Então eles são chamados de magos. Mas eles chegam 2 anos depois. 2 anos? Chegam 2 anos depois. Tanto é que quando eles vão falar para Herodes, qual é o critério que Herodes usa para mandar matar as crianças? De 2 anos para baixo. Ele chegou muito depois. Eles chegaram muito tempo depois. Vimos a sua estrela, mas eles viram a estrela e partiu para a caminhada. E a caminhada, então, Herodes manda matar as crianças 2 anos para baixo. Então, magos e pastores na mesma manjedoura não faz sentido. Eles chegaram muito depois. Reis, esses magos?
É bem provável. Eles falam, os reis magos, a gente está falando de estudiosos com recursos que estão vindo do Oriente. Carregavam riquezas juntos. Exatamente. E eles chegam para entregar e eles trazem honrarias a um rei. Então, os presentes não são trocados. Os presentes são colocados todos para a mesma direção. É entregar o presente para o rei. A gente tem, sim, que manter a cultura de alegrar as pessoas umas para as outras. Mas a gente tem que entender que no sentido da chegada dos magos, a oferta é para o rei. Não adianta a gente ficar desagradando a Deus e tentando compensar esse desagrado dando presente para as pessoas. E ele fala, deixa isso bem claro, ainda que eu fale língua dos homens e dos anjos, sem amor, isso nada disso me aproveitará. Então, essa ação, isso aí que eu acho que é a coisa mais importante que eu tenho para dizer. Qual é a mensagem do Natal? A mensagem do Natal é instrutiva. Porque a mensagem que não é instrutiva não serve para nada. Qual é a mensagem do Natal? A mensagem do Natal é glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens. Mas como é que Deus traz paz na terra? Ele traz a paz na terra por meio de um ensino de como viver. Então o Natal é um exemplo de como eu devo viver todo dia. Então se no meu viver o faminto, o descamisado, o pobre, o irmão, o rico, o estrangeiro, a viúva, o que está perto, não são colocados a partir do valor que Cristo dá para eles ao vir ao mundo para salvá-los, essa mensagem de Natal não é de forma nenhuma efetiva. A mensagem do Natal é uma mensagem de instrução da vida. Ela não é uma leitura que me faz chorar. É uma boa oportunidade para fazer como aquele rei, né, da citação bíblica, aquele cidadão que resolveu reunir, né, todo mundo que pudesse vir para uma festa, né, e ali passar algo para essas pessoas, né? No caso, ele apelou até o último recurso, né? Se uns não quiseram vir, chama todo mundo. Chama quem quiser vir, né? Isso é importante, né? Porque a gente fala dos pastores. Os pastores, depois que viram o bebê na manjedoura, eles não têm uma vida igual. Eles não estão esperando agora o próximo verão para fazer alguma coisa diferente. A vida dele fica diferente todos os dias do ano. O Natal, repito, é instrutivo, mais do que meditativo. Muito mais do que meditativo. Então, olhar para o presépio nos deve fazer lembrar algumas coisas de instrução. Onde é que está a verdadeira grandeza desse rei? Porque um rei que nasce numa manjedoura, sem perder nada da sua majestade, é porque a majestade dele não está colocada nos lugares onde eu procuro majestade. Então você pega um rei todo colocado e montado em ouro, e os poderosos e os poderes que a gente deseja aqui, todo montado em símbolos, é porque ele está escondendo, ou ele precisa disso para mostrar uma grandeza. Agora aquele bebê lá, é ele que mantém todos os corações batendo. E mais, né? O rei do universo se colocou numa situação de dependência. Porque ele nasce frágil, desdendado, banguelo, careca. É aquele que disse haja luz que estava lá. E ele se colocou, né, nu, sem nada, totalmente dependente, agora no colo de dois seres humanos imperfeitos que são responsáveis pela vida dele. A relação que ele traz sobre a maneira como Deus quis fazer isso, para mim é tremenda. Porque ele está dizendo algo muito importante para mim. Ele falou, se eu, que sou o rei do universo, me coloquei numa situação de vulnerabilidade para ser cuidado por uma adolescente, quem você acha que você é para ter esse seu senso de autossuficiência, né? Isso para mim é uma mensagem de Natal tremenda. Dizer assim, Larissa, eu preciso de você mais do que eu acho que preciso. Porque, conforme a gente disse no outro bloco, ou disse agora, não lembro mais, a lógica de Deus não muda. Ele é lógico e mantém a lógica em todas as ações. É um se colocando sob o cuidado do outro, e assim o mundo perfeito se dá. Aquela manjedoura era um protótipo, né? Era um recorte da perfeição de Deus, onde ele consegue fazer coisas extraordinárias, mesmo num espaço onde é o último lugar no planeta que alguém vai pensar. Para um rei, né? Para um rei, e ali foi o ponto mais glorioso do universo. Porque a gente olha para o universo, a gente vê astros e planetas extraordinariamente grandes. Mas o rei veio pisar aqui, nessa grãozinho de areia, né? Ou seja, onde Deus dá importância, acabou. É demais. Então, eu encontrar com uma criança na rua, que seja, se o rei do universo disse que aquele ponto ali, sua casa ou aquela criança é importante, é a coisa mais importante que existe. Não é o tamanho. Aliás, a cena, tô pensando aqui, ouvindo você falar e pensando na cena do nascimento de Jesus, né, conforme é descrita,
Aí a gente pensa na loucura, né? das coisas de Deus, né? Que às vezes a gente procura, bom, isso é de Deus porque é magnífico, né? E tal, mas olha para uma coisa simples, é uma coisa aparentemente sem ostentação, sem luxo, né? Que não tem aclamação, isso não é. Olha direito, né? E o que a cegueira nos faz, né? Porque quantos textos sobre o dono da estrebaria a gente conhece? Nenhum. Sim. A gente só sabe que ele atendeu Maria, José e Jesus, a família real estava chegando e ele entregou lá o pior da casa dele, mas era o que ele entregou. E a gente nunca mais ouviu falar dele. Tô imaginando um dia que esse homem ressuscitar e alguém contar pra ele que aquele casal que chegou lá estava trazendo o Salvador do mundo e ele só tá ressuscitado por causa disso. Ele falou, foi na minha casa? Foi. Você tava lá com a sua família enquanto no porão da sua casa o rei do universo nascia. As cegueiras, né? E a gente fala de Maria até hoje, mas não fala dele. E a gente não sabe as circunstâncias, né? As historinhas contam do jeito que o escritor fantasia ali, mas a gente não sabe se era o que tinha ou se a humildade era tanta que, né, foi rejeitado, ou se estava lotado, ou qual era a situação ali. Agora, se ele soubesse da história, eu falei, não, eu levanto, eu vou dormir lá embaixo com a minha esposa e você fica aqui no meu quarto, que é o que Abraão faria. Né? Ele entregou o que ele tinha, mas ele tinha muito mais do que aquilo. O que é a falta de percepção, né, da realidade. Quantas vezes isso pode estar acontecendo com a gente. Natal aqui no Além dos Fatos, né? Sem pompa, sem ostentação, né, Betinho? Talvez com o banquete da Dona Margarida lá, né? O Betinho tá pensando lá. Vivendo esse momento. Christian também, né? Christian não rejeita aí uma boa mesa, né, Christian? Certamente sabe das coisas. Como Pastor, eu também. 4 minutinhos aqui pro programa acabar. Teve vários momentos, né, que a gente mencionou, que fomos enfáticos de que o Natal não tem sua origem cristã. E aí vai que alguém que tá acompanhando a gente agora no YouTube, pela rádio, ficou preocupado. Poxa vida, não tem origem cristã. E eu comemoro o Natal, monto minha árvore, compro presentes, monto presépio na minha casa. A pessoa tem que se preocupar. Encho de luzes, tudo. Coloca um monte de luz, cores, Papai Noel. Bolinhas. Né? E aí, pastor? Então, mas a calça jeans que você está usando também não tem princípio origem cristã. O supermercado que você faz compra não tem origem cristã. A gente não tem que pensar na origem. O que tem origem cristã é você. Você tem origem cristã e pela uma perspectiva cristã você vê tudo, vê as pessoas. O que a gente não pode, quando a gente fala que paganizar o Natal é transformar o Natal em um conjunto de símbolos sem nenhum significado. Isso não é cristão. Você enfeitar a sua casa porque você vive no Ocidente. Você vive num país onde as pessoas enfeitam as casas do Natal. Isso não é louvor a nenhum Deus falso, isso não é idolatria. É porque no Brasil a gente faz isso. Como a gente faz em muitas outras coisas. Eu não sou católico, mas se alguém fizer alguma coisa eu falo, vixe. Você pode não jogar bola e alguém falar assim, ei, pisou na bola, hein, cara? Me deixou de escanteio. Como as culturas são assim, eu não estou necessariamente afirmando uma outra coisa, porque as culturas elas se juntam. Quando um pensamento ele gera dano ao outro, aí você tem que começar a pensar, porque isso não é cultura cristã. Quando um tipo de forma de pensar, mesmo que ela cite textos bíblicos, ela está começando a gerar prejuízos para outra pessoa, aí você pode começar a pensar se você está paganizando mesmo sua vida, porque a religião de Cristo é a religião do outro. Amar o próximo, amar a Deus. O que você e eu devemos lembrar sempre, eu repito isso, é que o Natal, ele não traz uma mensagem apenas. O Natal devolve para a gente a lembrança, olhando para um Jesus que nasce, de que Deus criou uma forma de viver e possibilita pela sua vida a forma de viver. Mas se for para pensar alguma coisa hoje, pense que Jesus veio para te substituir. Então ele veio para fazer o que você não faz, para viver o que você não vive e para te entregar como presente o sucesso dele. Quando ele fala, ele veio cumprir, ele não veio acabar com a lei, ele cumpriu para entregar o currículo para mim. Então você olha para o menino ali, vai torcendo por ele. Tudo que ele faz, olhando o menino, torcendo por ele. Mas eu só lembro de uma coisa. Muitas pessoas que amam o bebê da manjedoura rejeitaram o adulto que ele se tornou. Não faça assim. Senão isso é um Natal pagão. Aquele bebê daqui a pouco vai começar a falar. E é bom ouvi-lo. É muito bom ouvi-lo.
Pois Natal é isso, né? Jesus nascendo, Jesus crescendo, Jesus nos ensinando, nos né? devolvendo o propósito. Nos devolvendo o propósito, nos deixando esse legado para a vida eterna. Maravilhoso demais. Pastor Robson Aleixo. Feliz Natal, Feliz Natal, velho. querido. Feliz Natal. Feliz Natal, Betinho. Feliz Natal, Christian. Larissa. Aproveite a alegria de você estar perto da sua família. Se Verdade. você está vivendo esse momento, se está na frente de uma mesa, agradeça a Deus que proporcionou isso tudo. Se você não está perto da família, lembre-se que você tem uma família de fé e que um dia estaremos todos juntos. Amém. Você está comendo, lembre de quem não está. É verdade. E amanhã a gente volta aqui pro Além dos Fatos, né? Pra Sim, mais conversa continua, boa, porque né, o Natal passa e a vida continua. A música é assim também, né? A vida continua. Vinícius tá gostando de cantar hoje. É verdade, velho. né? É Natal, é dia de Natal, alegria, Natal né, é velho? música. Velho, está musicalizado. Jingle Luzes e bells, cores. jingle bells. Valeu, gente. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser. Obrigado, Até pastor. amanhã. Até. Até a próxima.